Leandro, no pós-jogo contra o Operário, nós tivemos uma situação envolvendo o atacante Guilherme Parede, algumas falas protestando contra algumas decisões do técnico Luizinho Lopes, até o jogador saiu um pouco de cabeça quente ali. Eu queria saber qual o tratamento que a diretoria está tomando em relação a esses pronunciamentos mesmo que estão vindo através do microfone ali no pós-jogo. A diretoria já realizou algum tipo de conversa? Tem alguma atitude mesmo que vocês vão tomar? Como que está essa situação nos bastidores? Primeiro, boa tarde, Igor. Boa tarde aí a todos que estão acompanhando a gente, os amigos aqui da imprensa, os nossos torcedores. Como você disse, né, teve ali a entrevista no pós-jogo, aquele calor do momento ali. Então, a gente tem essa zona mista ali, né, com vocês, né, e muitas vezes o jogador já sai direto do campo ali e não tem nem condição de assimilar melhor, de conversar ali com a própria comissão técnica sobre os motivos ali de uma substituição, alguma coisa, e acaba falando muitas vezes sem ter noção do que foi traçado ali dentro do campo, né? É lógico que assim, o momento ali é um momento em que o atleta está chateado por uma substituição, por alguma situação do jogo. Muitas vezes isso não tem nada a ver com a comissão, não tem nada a ver com a opção do treinador, são circunstâncias do jogo que muitas vezes né, o jogador fica chateado com razão, está saindo do jogo ali, mas são coisas que a gente tem tratado aqui internamente, com conversa, né, e a gente, especificamente nesse caso aí, a gente não gosta, não concorda, né, com o que foi exposto ali, mas a gente já teve essa conversa ontem, né, conversamos com o atleta, com a própria comissão, para que a gente, com uma boa conversa, resolvesse isso tudo e focar aí no que é o melhor para o clube, né? Então, essas decisões que a gente tem são sempre pensando aí no dia a dia do clube, no bom ambiente aqui, né, no futuro, né, nosso aí dentro da competição. A gente está num momento aí de retomada no campeonato, né, e a gente não pode, nesse momento, querer trazer uma crise, uma pressão que não vem ao caso, né? A gente, como eu falei, está num momento aí que vem de 3 jogos sem derrota, com 2 vitórias. É lógico que o último resultado em casa não era o esperado, a gente queria a vitória. E aí a insatisfação, muitas vezes, não só do torcedor, mas nossa também, a frustração naquele momento, né, faz com que a gente acaba falando algumas coisas ali de cabeça quente, mas a gente tem tratado isso aqui internamente e vamos dar sequência aí para que a gente foque na nossa sequência, né, nesse momento que a gente vem vivendo de retomada em busca do objetivo do clube aí, que é o acesso. Leandro, agora falando sobre o mercado da bola, o Hugo, em algumas situações, ele citou esse termo secar a folha, dar uma emagrecida na folha. Eu falando de emagrecimento é brincadeira, né? Enxugar a folha. Mas vamos lá, enxugar a folha. Mas vamos lá. Tem jogador que vai deixar o Vila Nova nessa janela? Mais atletas deixarão o Vila nessa janela de julho? Bom, Igor, a gente já teve, né, 2 situações agora recentes, né, de 2 atletas que estão deixando aí. A gente não pretende, né, liberar mais nenhum atleta. A gente já tem um grupo enxuto, né? A gente sabe que a sequência, daqui a pouco ela fica um pouco mais pesada com jogos, né, a cada 2, 3 dias aí a gente tendo que recuperar esses atletas para jogo. Então a gente precisa ter um grupo aí que nos atenda nisso, sabe, das lesões, questão de cartão. Então a gente não nesse momento não pretende, né, liberar nenhum atleta. E em relação às oportunidades, né, a questão de mercado, aí o Alarcon, né, e toda a nossa equipe aqui está sempre atento, né, e se for possível dentro da nossa realidade, dentro daquele orçamento que a gente tem para o futebol, é lógico que a gente vai procurar e fazer essas ações. Mas no momento a gente está mais atento às oportunidades do que buscando um jogador ou outro especificamente para uma posição. Claro que existe essa busca pela oportunidade, mas na sua visão, existe algum setor hoje do Vila Nova que carece
de reforço, um setor que você olha e fala, rapaz, se eu pudesse eu traria um jogador para essa posição? Bom, nesse momento, eu acho que a gente fez as reposições, como do Natan e do Pedro, né, para duas posições que a gente tinha essa carência, né, que é a parte ali da defesa, né, e o meio de campo. E a gente sabe também que ali para o ataque é sempre uma situação em que você perde muitos atletas, né, às vezes por lesão e tudo mais. Então, assim, acho que a gente tem que olhar muito com calma para não inchar o elenco e, ao mesmo tempo, buscar alguém que seja assertivo, uma oportunidade mesmo, como eu falei, para que a gente reforce mesmo o nosso grupo e não traga nenhum tipo aqui de desconforto, né, para a nossa gestão. Então, a gente procura tanto a questão da oportunidade dentro daquilo que eu falei, que é a nossa realidade financeira, né, e muitas vezes o Alarcon tem trabalhado assim, tem buscado essas opções aí, mas não há nenhuma posição específica que hoje a gente tenha um foco, né? Então, a oportunidade, sempre que aparece, a gente vai analisar, ver se há necessidade, essa carência, se há condições aqui, né, para a gestão do nosso grupo. Mas a gente está sempre atento. A questão hoje de reposição foi feita na zaga e no meio, com o Natan e o Pedro. E, Leandro, além da dificuldade financeira, qual a maior mesmo dificuldade que o Vila Nova vem enfrentando no mercado de transferência? O Alarcon poderia responder essa, mas como você é o nosso representante hoje, qual que é a maior dificuldade que o Vila está encontrando nessa busca por reforços? Cara, eu acho que a dificuldade maior assim hoje é você trazer alguém, né, como eu falo aqui, dentro das características do nosso grupo, né, do que a comissão tem como característica de jogo, dentro daquilo que é o DNA do clube. A gente precisa aliar todos esses fatores aí, junto com a questão financeira, para que a gente seja o mais assertivo, né, dentro daquilo que a torcida também espera. Eu sei que a expectativa muitas vezes não é dentro daquilo que a gente pode, né? Então, o torcedor ele quer pelo menos que se sinta representado ali com o DNA do clube, né, com muita superação, com muita garra, com muita vontade. E a gente tem olhado muito para esse perfil, né? Um perfil de atleta que dentro e fora de campo possa somar com o nosso grupo, seja com experiência, seja com vontade, mas sempre dentro dessa questão orçamentária, que isso é o que hoje a gente tem como alicerce do clube, né? Já na nossa gestão, a gente tem procurado ser o mais responsável possível dentro desses pilares de reestruturação do clube, né, do investimento no futebol e também na questão aí do pagamento de dívidas. Fechando aqui da minha parte, Leandro, o Luizinho Lopes ele tem participação tanto na saída quanto na chegada de novos jogadores? Não, é claro que assim a comissão, uma vez que está integrada aqui, faz parte do departamento de futebol, essas conversas, essa análise, essa troca, né, de informações, não só com o Alarcon, mas também com o nosso departamento de análise de mercado, de desempenho, para que a gente identifique, né, qual o setor, quais as características para ser o mais assertivo possível. Então, essas decisões são sempre compartilhadas com todo o departamento de futebol.